Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 18. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que acompanha a meditação já sabe por que eu ri, né? Esse é um dos versículos que a gente vem proclamando aí já há algum tempo, todos os dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Então, hoje eu tô sem o calendário. Eu esqueci em Nilópolis o calendário, a minha Bíblia, o nosso cenáculo, e aí a gente precisou fazer aqui um pouquinho mais tarde a nossa meditação. Mas hoje, tem um calendário aqui de papel. Hoje é dia 15 de agosto, terça-feira, meu irmão e minha irmã. Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. Então, hoje é dia 15 de agosto, é terça-feira. Para mim é um dia muito significativo. Hoje é teu aniversário? Oh, Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Meu irmão e minha irmã, Deus te cubra de bênçãos neste dia. E para mim é um dia de muita gratidão. 15 de agosto de 1990, eu comecei a trabalhar como professora concursada, né, no estado. Pois é, ali foram 31 anos. Aposentei ano passado, né, 2022. 32, né? 32, 31 e pouco, porque eu me aposentei em junho e eu faria 32 anos no dia 15 de agosto do ano passado, de 2022, entrei em 90. E 15 de agosto também foi o dia que eu comecei a dar aula na faculdade, né? Comecei a dar aula de grego lá no Instituto Metodista Bennett, né? Que aí depois, que não em 2014, né? Foi fechado, aí agora ali é a Univeritas, né? Ali no Flamengo, na Marquês de Abrantes. Mas continuei dando aula no Seminário Teológico, né? César da Corça Filho. Então, 15 de agosto é um dia muito significativo para mim. E foi em agosto também que eu comecei o doutorado, em teologia lá na PUC. Então, agosto para mim é assim, né? A gente começa o ano letivo em março e agosto. Então, agosto para mim é um mês muito significativo. O pessoal fala umas bobagens aí de agosto, mês do desgosto. Não. O meu agosto sempre foi o mês do gosto bom, né? De coisas boas que Deus me deu. Então, uma dessas coisas boas que Deus me deu é a sua companhia aí também comigo todos os dias. E hoje a gente quebra um pouquinho o protocolo. E eu já quero começar dizendo que eu vou fazer a meditação um pouquinho mais curta, pedindo oração por mim,
né? Eu comentei ontem, né? Um dente meu aqui inflamou e um lado do meu rosto, você lembra do fofão? O lado esquerdo do meu rosto está igual o fofão, tá tudo inchado. O corpo responde, né? O corpo está respondendo à inflamação. E eu tô tomando antibiótico, mas mesmo tomando tô tomando anti-inflamatório, mas mesmo tomando anti-inflamatório, tá inchado e de manhã tava latejando mais cedo e agora tá doendo ainda, mas uma dor controlada. Então, sem o anti-inflamatório, o negócio deve estar sério, né? Mas o corpo responde logo, porque quando incha, né, significa que as nossas células de recuperação se concentraram naquele lugar ali para combater, né? Nosso corpo é sensacional. Ontem eu dizia para uma menina o Salmo 139, versículo 14, e eu quero declarar ele para você hoje, né? Antes dos outros versículos, para você que faz aniversário, para mim, para você que me assiste hoje, de repente, pela primeira vez, tá? Eu tô com outra Bíblia aqui, uma revista e atualizada, mas é a Bíblia. Então, vamos lá. É porque a que eu costumo ler é a revista, é a Nova Almeida atualizada. Salmo 139, versículo 14, vai dizer assim para nós, nessa manhã: graças te dou. Essa é a versão que eu mais gosto. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, quando a meditação acabar, você vai lá no espelho e você vai declarar isso aqui. Se você tem sua Bíblia, você abre a sua Bíblia aí. No Salmo 139, versículo 14, vai dizer assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você e eu somos uma obra na qual o Senhor colocou a mão para formar de modo assombrosamente maravilhoso. Ainda tem mais: as tuas obras, e das quais eu sou uma, são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Declara isso, sabe por quê? Problema de autoestima vai embora, entendeu? Pois é, eu tô com a cara igual o fofão, tá? Mas aí, é isso aí, ué. Então, eu tô de repouso, né? Eu tô em casa, não fiz o tratamento médico ontem, mas o compromisso que eu tinha hoje não fui, e vou ficar de repouso aqui estudando, até porque amanhã eu tenho uma banca de tese de doutorado da qual eu vou participar avaliando. Então, eu tenho que ficar lendo a tese aqui, fazendo as anotações. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente descansa carregando pedra. Eu quero dizer para você isso. Você é uma obra de Deus que foi formada de modo assombrosamente maravilhoso. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Então, vamos lá, vamos declarar os versículos nessa manhã. Quero te abençoar, meu irmão e minha irmã, nesse 15 de agosto, com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor, diz Isaías capítulo 40, versículo 31, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero te abençoar com fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quero te abençoar com alegria, Filipenses capítulo 4, versículo 4,
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quero te abençoar com gratidão, que a gente já falou hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero te abençoar com a companhia e a vitória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Quero te abençoar com a provisão e a tranquilidade de Deus. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quero te abençoar com a novidade de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz assim: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Quero te abençoar, meu irmão e minha irmã, com a luz de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que nos ilumina, que nos aquece, que nos aponta o caminho. João capítulo 8, versículo 12, de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É isso aí. Nessa manhã, nós estamos aí com a meditação da nossa irmã Carol. Ela é lá da Virgínia, nos Estados Unidos. O título da meditação: o dom da oração. A epígrafe, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E aí ela fez esse corte aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não sei se você sabe, mas segundo os estudiosos, esse foi o primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta de Paulo e o primeiro escrito do Novo Testamento. Depois vieram os outros, né? Eu tô em Saquarema, o amigo tá quietinho, tá? Porque tá frio aqui. E ele hoje, eu fiquei tão feliz, ele tá agarradinho comigo, mas ele não tá no meu ombro agora não. Eu tirei para ele ficar lá, mas eu vou lá pegá-lo, tá bom? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu pegar o amigo aqui. Venha, filho, venha, amigo. Vamos participar da meditação, vem. Isso. Muito bem. Pronto. Chegou nosso amigo. Você não pode ouvi-lo, mas ele tá aqui, né, filho? Ele tá aqui. E aí, viu? Ele está aqui. Muito bem. Esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, é um capítulo muito interessante porque o apóstolo Paulo está dando ensinamentos, né? Ele está colocando algumas ensinamentos, eu não posso dizer ordens, né? Porque apesar de estar no imperativo, a linguagem é muito carinhosa. Se você for ler 1 Tessalonicenses, você vai ver que é uma carta muito carinhosa de Paulo. Ele vai dizer que ele é como uma ama de leite para eles, né? Que ele é como um pai. É muito carinho que ele tem pelos tessalonicenses. E aí, isso, ele vai dar preceitos, né? Aqui. E ele vai começar dizendo no versículo 12, né? Que os irmãos ali de Tessalônica, né, acatassem com apreço, com carinho, os líderes, né, os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, admoestar
é chamar a atenção com amor, né? Mostrando o erro. Quando você chama a atenção de uma criança e a criança diz assim: ah, mas por que você está brigando comigo? Ah, porque eu estou brigando, pronto, e acabou. Isso não é admoestar. Admoestar é chamar a atenção e mostrar o erro e explicar por que você chamou a atenção. Isso é admoestar. Então, o que ele está dizendo? Que vocês acatem com apreço essas pessoas. E que os tenhais, diz o versículo 13, com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam, né? Eles são seus líderes. A vida deles a vida de vocês é responsabilidade deles. Então, acatem com apreço o que eles falam, porque eles estão falando para o bem de vocês, e tenham essas pessoas em consideração e amor, né? Então, isso é um preceito. A gente precisa ter os nossos líderes, né? Seja de que forma for, em máxima consideração e amor. Viver em paz uns com os outros. Isso é a melhor coisa da vida, né? Exortamo-vos também, ao verso 14, aqui admoesteis os insubmissos, ou seja, aquele que não se submete precisa estar toda hora sendo chamado a atenção, né? E não é assim também com a criança? Até ela obedecer, você vai explicando, né? Vai chamando a atenção e vai explicando. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O que é ser longânimo? O que é longanimidade? Paciência. Paciência é uma coisa que se aprende, né? E aí, se você é daquele tipo, né, que pede a Deus paciência, tenha paciência quando Ele te der situações em que você vai precisar dela, porque a paciência você vai aprendendo, na vida. Você vai se tornando alguém cada vez mais paciente. Hoje em dia tem um adjetivo, né, que foi criado aí, muita gente está falando, né? Nós precisamos ter um coração ensinável. Não sei se você já ouviu isso, eu nunca tinha ouvido esse adjetivo na minha vida. Eu não sei nem se ele está dicionarizado, mas as pessoas estão falando muito isso. São duas palavras que estão muito em voga: alinhamento, e ser alguém ensinável. Então, se você tem pedido a Deus paciência, então seja alguém ensinável, alguém que recebe o ensino, né, de forma paciente. Paciente agora no sentido de não ser agente, né, mas ser aquele que recebe, tá bom? Ser o paciente, né, aquele que recebe. Então, porque a paciência vai sendo desenvolvida. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito impaciente, e a paciência vai sendo resolvida. Eu vou te contar uma coisa, que hoje parece que eu estou conversando contigo aqui bem do teu lado, porque eu estou falando mais baixo, né, devido à questão aqui do dente, e eu estou bem pertinho do celular, né, e estou aqui com um amigo aqui do meu lado. Bom, para você que está ouvindo pela primeira vez, amigo é a minha calopsita, tá? Então, o amigo está aqui comigo. E aí, meu irmão, ontem aconteceu algo comigo. Eu saí de casa, porque ontem eu fiz mais coisas do que o normal antes de sair de casa, né? Para vir para cá, para Saquarema, sair de lá de Nilópolis. Então, eu deixo tudo prontinho para minha mãe, almoço para os 2 dias que eu tô aqui, lanche e o café de manhã, iogurte, deixo tudo pronto para ela, né? Os remédios, tudo separadinho, fica tudo organizado para que eu possa vir para cá e ficar tranquila, e minha amiga vai lá e vê minha mãe, né? Então, só que ontem teve mais coisas para fazer.
E aí os pedreiros lá fazendo a obra tal, e eu saí. Eu deixei tudo organizado, mas eu esqueci de pegar minha Bíblia, o livro, né, do No Cenáculo, e eu esqueci a minha passagem. E eu não tinha comprado a passagem pela internet. Portanto, eu não tinha, né, o comprovante. Eu tinha comprado a passagem no guichê lá em Nilópolis. E aí eu dentro do ônibus, já na Avenida Brasil, fui procurar a passagem. Cadê a passagem? Ficou em casa. No primeiro momento eu falei, meu Deus, eu só falava isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí veio a primeira solução, Alessandra, você não vai ficar pobre por causa de R$ 40. A passagem foi 41 e pouco. Então, eu vou chegar lá na Novo Rio, não vai ter como eu dizer, né, que eu comprei a passagem, o cara não vai acreditar em mim, porque eu não tinha nenhum comprovante. A única coisa que eu poderia dizer, ó, eu comprei a passagem em Nilópolis na hora tal. Isso tá aparecendo aí? Então fui eu sou a poltrona 1. Tá, tudo bem. Pensei nisso primeiro. Aí quando eu já tava quase chegando no Novo Rio, eu falei assim, eu vou ligar para casa, para um dos pedreiros, porque a minha mãe, se ligar, não atende. Eu vou ligar... ela abstraiu o celular, né? Eu vou ligar para um dos pedreiros e vou pedir para dar uma olhada lá em cima da mesa onde ficam os remédios, para ver se a passagem tá lá. E aí eu liguei e a passagem estava lá. Aí o pedreiro, aí eu falei assim, faz um favor, tira uma foto, tal. Isso num universo de 20 minutos antes de eu viajar para cá, né? Aí eu já estava quase chegando a Novo Rio e tal. Aí ele mandou a foto para mim. Quando eu recebi a foto, eu estava descendo do ônibus ali no ponto da Novo Rio. Vi o localizador, saí correndo, fui lá no totem, né, da 1001, apertei e imprimi a passagem, gente. E vim embora para cá. Ou seja, se fosse a Alessandra de antigamente... Meu Deus, o mundo tinha caído na minha cabeça, eu ia ficar nervosa pra caramba e eu ia falar que um monte de impropérios pra mim mesma, que eu não deveria ter feito aquilo e tal, como é que eu fiz aquilo, né? Então, e foi isso que aconteceu. Aí eu falei assim, bom, quanto ao No Cenáculo, eu vou esperar ele vir pela internet. Quanto ao calendário, eu mostro o calendário em papel e aí tá tudo resolvido. Bíblia não falta aqui para a gente ler e compartilhar. Então, é dessa forma. A gente vai exercendo paciência até conosco mesmos, tá? Tem mais. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Então, é seguir o bem. Seguir o bem. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu agradeci muito a Deus, né, pela vida lá dos pedreiros, né, que me ajudaram. E a minha mãe ficou nervosa. Que é? Que tá procurando? Aí o pedreiro foi, não, é que ela esqueceu a passa. Quando ele falou passa, eu tava no telefone. Eu falei, diz que eu esqueci um papel. Senão ela vai ficar nervosa. Dona Alice, ela esqueceu o papel aqui, tá pedindo para eu procurar e tirar foto. Aí, tá aqui, dona Alessandra. Aí eu falei, fala para ela que você achou. Aí ele, achei, dona Alice, tá tudo resolvido. E pronto, ficou tudo resolvido, graças a Deus. Então foi isso que aconteceu. É uma experiência aí para mostrar como é que Deus, né, vai colocando paciência em nós, tranquilidade para resolver as situações. E se não achasse, eu chegaria no Novo Rio e compraria uma nova passagem, né? Mas achou, graças a Deus por isso, em tudo dai graças.
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E se não achasse, eu daria graças também, porque eu tinha chegado ainda com 20 minutos de antecedência a Novo Rio, aí eu chegaria lá e compraria uma nova passagem e tinha lugar no ônibus, que eu percebi que ainda tinha lugar no ônibus, né? E é isso, tá? Muito bem, vamos ler a meditação da Carol. Ao longo de sua vida, minha mãe orou diligentemente. No topo de sua lista de orações estava sua família, meu pai, minha irmã e eu. Quando ela morreu, o que mais me deixou triste foi que a única pessoa que orou por mim todos os dias da minha vida tinha morrido. Minha dor me fez perceber quão importante é orar continuamente pelos outros. Meu irmão e minha irmã, a partir daqui, olha o que a Carol faz e eu peguei essa ideia para mim. Olha que coisa linda. Então, agora tenho um calendário na minha geladeira que marca os aniversários das pessoas da minha vida, família, amigos íntimos, contatos de mídia social, ex-colegas de trabalho, membros da igreja e colegas de faculdade. Tá vendo que legal? Ela anotou no calendário tudo isso, tá? E ela diz: faço questão de orar diligentemente por essas pessoas extraordinárias durante o mês do seu aniversário. Durante o mês. Eu entro em contato com aqueles que conheço bem para perguntar se eles têm algo específico pelo qual gostariam que eu orasse. Às vezes, recebo uma lista, às vezes não. Algumas pessoas no meu calendário não têm ideia de que estou orando por elas, mas eu oro mesmo assim. Que experiência maravilhosa de oração, Assim como as orações de minha mãe me trouxeram conforto, espero que outras pessoas se sintam encorajadas ao saber que estou orando por elas. Mas, verdade seja dita, a alegria é minha, porque quando oro pelos outros, celebro as pessoas únicas e maravilhosas que Deus criou para serem as bênçãos que são em minha vida. Coisa linda, né? Essa meditação. Vamos orar com a Carol? Ó Senhor, obrigada pelas pessoas que Tu trouxeste para a nossa vida. Abençoa-as com a Tua presença e ajuda-as a saber o quanto Tu as amas. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: orar pelos outros é um presente que dou a eles e a mim mesma. Oremos por algum amigo ou amiga que esteja aniversariando. Então, hoje é o dia, hein? A oração hoje é toda por você que está aniversariando nesse 15 de agosto de 2023. E eu quero orar, Senhor, nessa manhã, pelo meu irmão e minha irmã que está aniversariando nesse 15 de agosto. Senhor, abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu aproveito para orar por aqueles que estão completando aniversário de casamento. Senhor, abençoa os casamentos nesse dia em nome de Jesus. Eu oro agradecida, Senhor, porque eu completo aniversário de trabalho, tanto no estado, hoje se eu estivesse trabalhando seriam 33 anos de trabalho. E desde 2005, 15 de agosto de 2005, 18 anos. 18 anos de trabalho em faculdade. Então, Senhor, eu te agradeço, Pai, também por esse aniversário de trabalho na minha vida, na vida dos meus irmãos.
muito obrigada por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã disse que eu ia falar pouco, hein? 30 minutos. Deus te abençoe nesse dia. Deus te dê uma semana aí de renovação de forças, tá bom? Se tiver um tempinho aí, ora por mim, para que eu melhore logo. Peço orações pelo meu irmão, que continua internado, mas a infecção está sendo combatida lá, graças a Deus. Minha mãe também está bem e agradeço as orações. Deus te abençoe. Amém.